Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o potiguarnoticias.com.br. Nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado por esse encontro, pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a região metropolitana de Natal com um olhar do IBGE. Está conosco aqui o chefe da unidade estadual do IBGE no Rio Grande do Norte, economista José Aldemir Freire, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Aldemir? Como vai você? Bem, tudo tranquilo. Um prazer recebê-lo aqui no Conexão Potiguar. Aqui do IBGE. No município, a região metropolitana de Natal, formada por 10 municípios, mas o senhor costuma diferenciar esses 10 municípios e alguns o senhor coloca como colar metropolitano. Queria que o senhor explicasse o que é isso, o que o senhor chama de colar metropolitano. Isso. Eu costumo dividir a região metropolitana de Natal em 3 áreas. O que eu chamo de núcleo metropolitano, que é formado pela capital, por Natal. O colar metropolitano, que são aqueles municípios que estão vizinhos a Natal. Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremóis. E a periferia metropolitana, que seriam os demais municípios, né? Ceará-Mirim, Nísia Floresta, Monte Alegre e São José do Mipibu. Então, esses... Tem ainda Vera Cruz. Sim, e Vera Cruz, porque foi a última que entrou. Esses municípios, eles têm uma dinâmica demográfica e econômica distinta, sendo que você tem um entrelaçamento metropolitano mais forte. Aquilo que você de fato chamaria de espaço metropolitano é composto basicamente por Natal e pelo que eu chamo de núcleo, ou pelo que eu chamo de colar, que são esses municípios em torno de Natal, que é onde basicamente Natal cresce, né? E é onde a região metropolitana mais cresce, é em Natal e nesses municípios em torno. Hoje, mais no entorno do que exatamente em Natal. Quer dizer, o que o senhor chama de entorno são os municípios que são cornubados, que são ligados. Exatamente, as pessoas às vezes gostam de brincar, a gente não sabe onde é que passa, mas a gente na verdade sabe exatamente onde passam os limites desses municípios, mas é o fato de que você tem municípios em que você tem, de um lado da rua é um município e do outro lado é outro município. E aí você tem uma série de problemas, inclusive, por exemplo, para a gestão urbana. Você pode ter situações em que você tem um lado da rua em que é gerida por um plano diretor de um município, então que você pode fazer determinadas coisas. No outro lado da mesma rua é gerido por outro município, com outro plano plano diretor, que você pode fazer outras coisas. E nessas ruas limites, por exemplo, quem cuida de calçamento, quem cuida de varrição de rua, quem cuida de coleta de lixo. Então você tem uma série de coisas mais próximas, mas você tem uma série também de outros desafios, que é a questão do trânsito, do transporte público, ou seja, da integração. Do lixo, né? A questão do lixo que tem sido um problema grave. Isso, a questão do lixo, a questão do saneamento básico, que às vezes você pega ali a Zona Norte, né? Você tem toda a Zona Norte do lado direito ali da Tomás Landim, é Natal. Do lado esquerdo é São Gonçalo do Amarante. Então você tem todo um plano diretor de Natal que rege algumas questões, por exemplo, de verticalização, tudo. Então você tem um padrão, do outro lado você tem outro. Em Natal, você sabe ali que você não pode verticalizar, por exemplo, pela questão da falta de infraestrutura para saneamento básico. Mas se o outro município do lado não tiver uma legislação semelhante, você pode comprometer, por exemplo, o lençol freático de toda a região metropolitana, porque em um canto você pode construir, no outro você não pode. Ou até mesmo se no outro que não pode, venha a ter o saneamento. Isso, exatamente. Ou seja, isso. Aí, mas como aí, é o caso de Parnamirim, Natal. Isso, exatamente. Quando você avança o saneamento, aí você pode começar a criar liberações para essas construções. Mas há um desafio muito grande, porque nós estamos nos tornando cada vez mais metropolitanos, ou seja, essa integração, tanto demográfica como econômica, está se tornando cada vez mais intensa. Ela vai se acentuar nas próximas décadas, essa integração. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais gente que vai morar nesses municípios do colar, cada vez mais distante e muitas vezes tendo que trabalhar e estudar
dentro de Natal ou dentro de outro município da região metropolitana, os fluxos de pessoas entre os municípios desse colar vão se intensificar também. Então, você vai tendo a necessidade de uma integração da gestão cada vez maior. Esse é um ponto que me parece um gargalo. Quem lidera isso? O senhor falou aí dos municípios que já estão conurbados. Parnamirim, Natal, São Gonçalo do Amarante, Extremóis. Quem, é claro, a capital, quem é que deve liderar esse processo no sentido de as políticas comuns nos locais conurbados seja feito de forma integrada e não de forma individual, como é feito atualmente, causando esses gargalos que o senhor bem colocou? Na atual legislação, o que está previsto em lei, além de participar os 10 municípios, né, os 10 municípios, participa também, e é quem coordena a região metropolitana, o governo do Estado. Na estrutura formal atual da legislação da região metropolitana, quem coordena isso é o governo do Estado. Um problema que nós temos na verdade, ninguém coordena. Na prática, você se pergunte aí quando foi a última vez que você ouviu que os prefeitos da região metropolitana de Natal se reuniram. Parece-me que o governo do Estado também está paralisado. O Conselho está paralisado. Isso, então é isso. Não é uma coordenação. Há muito tempo. Não é de agora. Ou seja, na verdade, você tem os instrumentos, você tem a região criada, né, você tem os conselhos criados, tudo, mas na verdade, na prática, você não vê essa integração. Então, há uma necessidade. A meu ver, por exemplo, eu acho que quem deveria coordenar deveria ser os próprios municípios. Acho que o governo do Estado deveria ter assento no Conselho, sim, porque ele é importante, mas não como papel de coordenação. O papel de coordenação tanto poderia ficar com o Natal, como poderia ser definido na própria instância, entre os próprios municípios, que poderia escolher quem iria presidir durante um determinado tempo um conselho metropolitano. Perfeito. E eu acho que ao sentar à mesa não seria difícil o Natal ser eleito, porque é quem está cornubado com a maioria dos municípios. Isso, exatamente. Então, mas acho que isso é uma discussão. Na verdade, o ideal hoje era que eles pelo menos sentassem. Independente de quem fosse coordenar. O problema hoje não é quem coordena. O problema hoje é que ninguém senta para discutir isso, né? E vai ser uma questão que vai estar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Aliás, já está presente no dia a dia das pessoas. Não vê quem não quer, não é? É isso. Pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda com o chefe da unidade estadual do IBGE no Rio Grande do Norte, José Aldemir Freire. Um minuto só e a gente já volta.